Beleza, galera? Hoje é dia 11 de março de 2017 e eu vou falar a respeito de um assunto aqui interessante, que é como a esquerda conseguiu tomar todo o nosso país hoje em dia. E às vezes você se pergunta como é que o Brasil chegou no pé que tá. Então eu vou te explicar uma coisa. No Brasil já houve 4 tentativas de tomada do poder pelos comunistas. Onde que eu acho isso? Onde eu achei isso? Lá no livro Projeto Ovril. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Então, tiveram 4 tentativas. A primeira tentativa de tomada do poder no Brasil pelos comunistas foi em 1935, pela intentona comunista. Tentaram tomar o poder ali, encabeçado pelo Luiz Carlos Prestes, que tinha acabado de vir da União Soviética e tal. Qual que é o rolo? 1922 estava sendo fundado o Partido Comunista Brasileiro. Beleza? 1922. E em 1917, junto com a Revolução Russa que teve lá na União Soviética, que na época era a União Soviética, também houve algumas greves de fábricas, indústrias aqui no Brasil. Então, os comunistas logo no começo do século XX já estavam atuando aqui no Brasil. Você tem que lembrar aí que a gente tinha muitos imigrantes europeus que já tinham a ideia do comunismo, que trouxeram lá da Europa e vieram imigrando aqui para o Brasil. E aí tinha já essas pessoas com essas ideologias marxistas aqui. Então, desde aquela época lá, já está sendo disseminado a ideia do comunismo, socialismo no Brasil. E por que que a esquerda chegou onde está? Aonde está? Porque desde aquela época eles estão trabalhando para tomar o poder. Então tentaram tomar o poder em 35 através das armas, depois tiveram os grupos guerrilheiros na época que antes e depois durante a época do regime militar e tal. Então vieram tentando e aí eles adaptavam os jeitos. Eles viram que a intentona comunista não deu certo, foi abafada, foi mediante as armas. Na época da guerrilha também viram que não conseguiram, foram abafados. E aí foram tentando por outros meios. E os meios que eles tiveram de atingir a posição que atingiram hoje em dia foi através da guerra cultural, mudando a mentalidade dos brasileiros. Então desde o começo do século, quando os esquerdistas aí, os comunistas já estavam trabalhando para atingir o poder, os conservadores do país não tinham essa preocupação. A preocupação do conservador era o quê? Ah, eu vou casar, vou ter meus filhos, eu quero trabalhar, dar uma condição de vida boa para eles, trabalhar, viver, ser feliz e pronto. Mais ou menos isso, a ideia. Não tinha essa ideia de atingir o poder e muito menos impedir a crescente onda esquerdista que estava, por meio dos panos, subindo. Então esse foi o maior erro dos conservadores, deixar eles ganharem tanto poder. Então por isso que hoje em dia está aparecendo alguns conservadores aí pela internet aparecendo, viu? Que deu essa bobagem toda aí, esse rolo que aconteceu, e aí estão se posicionando a partir de agora. Mas a maioria da população brasileira ainda é conservadora, só que está omissa aí, e aos poucos está aparecendo, porque a onda esquerda subiu demais e agora tem que ter uma posição para baixar isso aí. Então foi por isso. Eu lembro que meu pai era bem conservador, meu pai e minha mãe também, que são lá do Nordeste, né? Meu pai do Piauí, minha mãe do Maranhão, são muito conservadores. Só que nunca falaram de política na minha casa. Então eu tô com 32 anos hoje e eu fui me interessar por política em 2012. Então demorei, né? E aí comecei aos poucos, dando uma lida aqui, uma lida ali, e tal, mais ou menos isso. Depois fui juntando as peças aqui, ainda não entendo nada, mas estou aí à busca de conhecimento. Mas é essa a minha opinião do porquê que a esquerda dominou tanto. E por isso a gente chega naquele papo assim, por que que é difícil e vai ser difícil, e não vai ser nessa geração provavelmente, que o Brasil vai ter jeito? Porque os comunistas estão fazendo a cabeça da população há 100 anos. E aí precisaríamos aí de mais ou menos, pelo menos mais 100 anos para reverter essa situação, beleza? Então essa aí é a minha opinião a respeito disso, falou? Eu.